vejo que hoje vendas é algo que não dá para adiar mais dentro da empresa. Quando a empresa vende muito, todo problema fica pequeno. E quando a empresa vende pouco, todo problema se torna maior. Ó, outro ponto legal aqui de destacar, legal de destacar, tá? Não que seja bom. Tem muita coisa para arrumar aqui agora, mas precisa começar, né? Então se a gente não começar, a gente não arruma nada. Eu venho de um processo, desde o acidente do Hélio, muito cansativo. E eu acredito que esse peso tá vindo tudo agora. Mas vai passar. Vai dar certo. Então, Luizão, o que vai ser a dinâmica que nós vamos fazer aqui no computador agora? Basicamente, eu vou fazer um diagnóstico do marketing da AWE. Os dois primeiros planos que eu gosto de avaliar são sempre o site e as redes sociais. Por quê? Porque eu entendo que eles funcionam hoje como as fachadas online de uma empresa. Uma vitrine de ao mesmo. Então, se eu não conheço a AWE, se eu nunca passei aqui na frente, se eu nunca vim visitar vocês no balcão, eu tenho que recorrer a um outro tipo de fachada, tenho que recorrer a um outro tipo de atendimento. Sim. E aí é onde entra a importância do site e da rede social. O cliente que vem por indicação não olha muito para essas coisas, porque ele já está vindo para alguém que fez o serviço, gostou e indicou. Agora o cliente que não conhece a nossa empresa, que não conhece a AWE, ele vai primeiro dar uma visão geral na fachada da empresa, a fachada digital. Eu particularmente já fiz o raio-x de marketing de umas 30, 35 empresas de comunicação visual. E o que eu encontrei na AWE hoje me deixou assustado pela falta de coisas dentro do marketing. Ó, o que eu senti falta aqui? Esse botão aqui, ó, todos os botões, na verdade, a gente chama de CTA, Call to Action. O que é um Call to Action? É uma chamada para ação. Então, quando a gente coloca o botão aqui, a gente quer que a pessoa clique nesse botão. E se eu coloco ele aqui, ele tem que ser o meu principal caminho de comunicação. Então, se eu sou cliente, identifiquei, opa, AWE Comunicação Visual é aqui mesmo, vou clicar. Ó, eu venho para um campo de mensagem por e-mail. Não que não possa ter. Só que quando a gente manda o cliente que acabou de conhecer a gente para um campo de mensagem de e-mail, e tem já não é mais a ferramenta de comunicação corporativa, tem que ser WhatsApp. E aqui o ideal não seria nem jogar para baixo como jogou ali agora. Seria literalmente já jogar direto para o WhatsApp. Por quê? Porque tem dois tipos de clientes que vão visitar o site de vocês. Tem cliente que ele vai ler o site inteiro, que a gente chama de o cliente Hunter. Então, o Hunter não, na verdade ele é o cliente leitor. O cliente leitor, ele vai olhando, ele vai ver esses textinhos todos, ele vai ver as imagens, ele vai ler essas frases menores. Esse cliente ele vai olhar o site todo. Mas se é o cliente que quer ir direto ao ponto, e esse cliente que quer ir direto ao ponto, ele vai ver o botão, vai clicar e vai chamar. E se ele vê que é difícil entrar em contato com a empresa, ó, já desiste. Ó, outro ponto legal aqui, de destacar, legal de destacar, tá? Não que seja bom. Logo a segunda sessão, ó, tivemos então essa sessão de slideshow, um pouquinho mais institucional. Logo a segunda sessão, vocês já estão trazendo um resuminho sobre a empresa. Então, ó, fundada em 2010, a AWE Comunicação Visual tem como missão atender com excelência as demandas de seus clientes, pelo desenvolvimento e oferta de produtos e serviços que o quê? Aí eu tenho que clicar para continuar vendo. E aí se eu quero só pegar a informação para saber se eu mando uma mensagem ou não, eu tenho que ir para uma outra parte do site. Ó, bato de novo nessa tecla. Ter uma descrição sobre a empresa é legal, mas ainda não é aqui. Eu colocaria ela um pouquinho mais para baixo. Ok. Gostou? Tem alguma dúvida? Solicite um orçamento sem compromisso. Isso aqui esquece, pode abolir. Tá. Não existe em lugar nenhum orçamento sem compromisso. Não existe. Por quê? Porque vocês têm o compromisso de entregar o melhor resultado. Sim. Vocês têm o compromisso de fazer o cliente aumentar as vendas. Sim. Vocês têm o compromisso de fazer o cliente ter uma visibilidade maior. Sim. Aqui em Navegantes, ou Itajaí, ou em todo o Brasil, como eu vi que em alguns pontos vocês colocam que atendem em todo o Brasil. Por enquanto, por enquanto, eu não quero mais. Então, abole de uma vez por todas os orçamentos sem compromisso. Não existe isso. O comercial não pode falar isso, o site não pode falar isso. Por quê? Porque a AWE tem um compromisso. É uma empresa séria e ela tem um compromisso muito sério, inclusive. Então, olha só, sobre essa seção empresa, deu pra ver aqui que tem bastante coisa pra mexer já. Na verdade, tem que reformular ela inteira. Senti falta de missão e visão e valores da empresa, que aqui é um tipo de coisinha que é pra deixar a carinha da empresa. Senti falta de
localização aqui, tem o PIN da localização, mas eu senti falta do mapa mostrando onde achar a WE. Já que por enquanto tem atendimento balcão. E mesmo porque esse endereço, quando você coloca, ele manda para outro lugar ainda. Manda para outro lugar ainda? Manda, tem sempre que mandar o mapa mesmo. Ah, então é legal ter um mapinha aqui que integra automático com o Google, é super simples de fazer, não envolve programação nem nada do tipo. Sim. Ó, deixa eu ver, aqui tem um botão do WhatsApp, vamos ver se ele vai estar funcionando. Ó, Cris, ponto importante aqui. Não é que não tem um botão do WhatsApp, ele tem, só tá meio escondido, ó, que ele fica no canto, sempre centralizado. Certo. Por quê? Porque a informação, o leitor, o mapa de calor da leitura do site é esse daqui. Sim. Aí a gente vai caçando informações do lado, mas o mapa é sempre central. Então aqui o botão do WhatsApp seria centralizado e não seria do lado da imagem, porque a imagem ofusca ele. Poderia ser abaixo da imagem. Quando a gente clica no botão, olha só, tem uma mensagem padrão de rastreamento. Por que ela é importante? Porque ela mostra de onde o cliente está vindo. Então, para o seu pré-vendedor poder cadastrar certinho na ferramenta que vocês vão utilizar de cadastro de informação, para quando você, por exemplo, estiver investindo em anúncio, para quando você estiver fazendo um fechamento de canais de aquisição de cliente, você saber qual foi o impacto do site. Então é legal ter a mensagem, mas não seria essa daqui. Na verdade, a parte de marketing e comercial é algo assim que eu faço, mas sem saber exatamente o que eu estou fazendo, né? Primeiro é só fazer um orçamento, dar um oi para o cliente e mandar. Então tem, de fato, muita coisa que eu não faço. É muito mais amplo do que eu imaginava. Primeiro momento a gente fica preocupado porque é tanta coisa que precisa arrumar, né? Mas a fé continua de que vai dar certo. Olha só como é que tá. Olá, WE. Eu gostaria de obter uma informação https://www.wevisual.com.br/empresa. Então, tipo assim, o que é a mensagem por trás aqui? A pessoa que colocou esse link, ela botou para identificar que, opa, olha só, veio da seção empresa dentro do site. Mas existem outras formas de deixar essa mensagem aqui para passar essa mesma informação. Tipo, olá, tudo bem? Estava olhando aqui a página de informações da empresa WE e me surgiu uma dúvida. Ou gostaria de solicitar um orçamento. Certo. Pode me atender? Pode me ajudar? Pode me auxiliar? Okay. Ou seja, eu pego a mesma informação numa mensagem que não fique tão feia, literalmente. Tá. Que é só, estou fazendo o cliente me mandar um site de onde ele veio. Então aqui é um ponto de contato negativo. O WhatsApp é esse daqui mesmo? É. Então o WhatsApp é esse até hoje. Show. Então, por exemplo, se eu entrei no site, eu preciso que nos meus primeiros 30 segundos dentro do site eu entenda que eu estou no lugar certo. E se eu estou pesquisando sobre comunicação visual, repare que tem pouquíssima coisa falando sobre comunicação visual. O que máximo fala aqui é uma frase, dentro da logo de vocês. O que poderia ter aqui em cima? Jogar essa seção de serviços para cima. Tá. Então, por exemplo, já tem a seção de serviços. Seria só pegar ela aqui e jogar para essa parte. Por quê? Porque o cliente que vê essa frase institucional, ele já vê logo de cara quais serviços vocês fazem. Sim. E aqui lembrando que os serviços que estão no site acabam sendo os principais. Quando a gente faz esse serviço de diagnóstico online, eu sou bem chato mesmo, assim, tá? Por quê? Porque é para mostrar que se em um tá errado, em todos provavelmente vão estar errado. Sim. E às vezes em todos tá certo, mas em um tá errado, que foi o caso que a gente viu do adesivo. Então, é o fato conhecido de que todos um leitor se distrairá com o conteúdo de texto legível de uma página quando estiver examinando sua diagramação. Aí a foto nem sabe o que é diagramação. A foto de um tapume aqui, legal. Tudo isso daqui são serviços totalmente diferentes. Um stand é diferente de um tapume, que é diferente de uma vitrine, que é muito diferente de envelopamento de veículos, que é muito diferente de um papel de parede. Sim. Então seriam fotos. Sim, foto é a melhor coisa. E talvez não seria nenhuma seção chamada adesivos. Seria uma seção chamada stands, seria uma seção chamada tapumes para obras, seria uma seção chamada envelopamento de veículos, porque o público comprador é muito diferente. Sim. Aí jogar tudo no mesmo balaio e falar que é tudo adesivo, rebaixa até o nosso modelo de negócio. Entendi. Sabe? Eu entendi, é verdade. Tipo assim, a gente trabalha com adesivo. Não, a gente não trabalha com adesivo, a gente faz envelopamento de frotas de veículos, fazemos stands para feiras, fazemos ambientação corporativa, nada mais é do que o adesivo. São nichos diferentes, na verdade, que cada um vai procurar uma coisa. Quem procura tapume não vai procurar vitrine. Exatamente, na maioria das vezes não vai procurar envelopamento de frota de veículo também. E o que é legal aqui é entender que não tem problema ter essas informações, só sempre deixar mais visual e sempre mostrando o viés corporativo. Então quando a gente fala, por exemplo, adesivo de parede personalizado, ou papel de parede personalizado, ou adesivo para parede de escritório, é uma coisa. Sim. Agora, a ambientação corporativa é outra. Então a gente deixa a informação do adesivo em algum lugar, mas ressalta a informação da ambientação, que mostra o perfil corporativo que a comunicação visual tem. Se não, lascou.
vem o cara querendo envelopar a geladeira, vem o cara querendo envelopar o micro-ondas, a porta do armário, o capô do Celta, e aí lascou. Então é sempre legal deixar o mais visual possível. Quando a gente não deixa visual, a gente tem que aceitar o cliente entender o que ele entendeu. Mas até a gente tava conversando aqui em off, né? Eu sou o defensor do feito é melhor que perfeito. Sim. Então, bom que tem tudo isso daqui, não tá do zero, a gente já tem uma base, tá rodando, então show de bola. Agora tem que trabalhar para melhorar os outros pontinhos que podem estar... Não digo assim, não é mudar isso aqui que vai explodir o faturamento de vocês, mas é um dos pontos que vai ajudar. Com certeza vai ajudar. Então, ó, as considerações do site a princípio são essas, então eu mexeria em estrutura, mexeria nos textos e nas imagens. Faria do zero, mas o básico já tem. Voltando aqui, um último ponto que é importante ressaltar no site de vocês, hoje vocês não trabalham com tráfego pago, vocês não pagam anúncios levando para o site de vocês. E aí, como vocês não trabalham, ó, não tem um rastreador do Facebook, então eu não consigo ir lá no Facebook e anunciar para quem passou no meu site pelos últimos 180 dias, por exemplo. Imagina, a pessoa que passou pelo meu site, ele é um potencial cliente. Sim. E dentro do Facebook a gente não consegue fazer esse anúncio porque está sem o rastreador. E dentro do Google tem os rastreadores. Tem um quebrado aqui que é o do Analytics, mas dentro do Google tem os rastreadores, então menos mal. Então em determinado momento foi feita uma conta de anúncios. Não sei se em algum momento vocês já anunciaram na internet, mas a estrutura aqui foi feita. Você paga o Google? De principal ponto de melhoria que a gente viu ali, o site deles, toda a comunicação é levando para o e-mail. Um e-mail que infelizmente nem existe mais e acaba que estão tendo um esforço de levar pessoas para o site e quando a pessoa chega no site, ela vai mandar um e-mail para o e-mail que não existe mais. Quando o esforço deveria ser levar para o WhatsApp, que hoje é o principal canal de solicitação de orçamento. Mesmo que você esteja falando com grandes empresas como multinacionais, indústrias, franquias, querendo ou não, as pessoas nos setores de compras ainda hoje preferem o WhatsApp por ter uma comunicação mais direta, uma comunicação mais rápida e ter confirmação de leitura e tudo mais. Então o WhatsApp hoje ele é a principal ferramenta de comunicação no meio corporativo, pelo menos no Brasil, e não dá para deixar isso de lado na hora de você construir um site, na hora de você estruturar o Instagram da tua empresa, por exemplo. Falando agora da segunda fachada online, as redes sociais, o que eu vejo aqui? A capa, eu acho ela meio poluída, mas tem o que precisa estar, que são os produtos que a empresa faz, logo institucional, forma de contato, legal ter tudo isso na capa. A vidraçaria tem que tirar, porque teria não que tirar, trabalha mais isso. E aqui, de repente, já que vai deixar uma foto, deixaria da fachada de vocês. Agora que tem a fachada. Tá, mas a gente vai... Facebook não tem muito segredo, ó. Esse botão aqui, eu trocaria para ser um botão de WhatsApp também, não de Messenger. Messenger cada vez menos as pessoas utilizam, ainda mais profissionalmente. Então aqui deixaria um botão de atendimento direto no WhatsApp. Última publicação, 18 de novembro de 2022. Então isso aqui, ele passa uma mensagem muito negativa. Qual que é a mensagem negativa aqui? É eu bater o olho e o primeiro questionamento que eu tenho é, será que a empresa ainda existe? Claro. Será que a empresa não fechou? Será que a empresa não faliu? Será que a empresa não mudou para outra cidade? Tipo, eu não sei se a empresa ainda existe. Por quê? Porque a última publicação é de 2022. E isso daqui, como o Instagram de vocês é atualizado, dá para vincular um no outro, postou no Instagram já veio automático para cá, e nem esquenta a cabeça com isso daqui. Então aqui realmente do Facebook seria a logo. Não teria essa logo de comunicação visual, vidraçaria e serralheria, deixaria só o WE, só institucional mesmo, porque a capa já está fazendo esse trabalho de falar o que a empresa faz. Mudaria esse botão para o WhatsApp, para ter esse ponto de contato, e vincularia para a publicação no Instagram vir automático para cá também. Aí teria que trocar o e-mail aqui também. Então, do Facebook seria basicamente isso. O Facebook hoje é uma rede social em decadência, não é muito utilizado, é mais para anúncio mesmo, mas é um ponto de contato. Então é melhor gastar aqui uma horinha, organizar isso daqui, não esquentar mais a cabeça, do que deixar da forma que está. Mas Facebook não tem muito segredo, o Facebook é mais padronizar para preparar essa demanda que vai começar a chegar. Já o Instagram aí tem uma importância e uma relevância maior, porque o Instagram hoje é a principal rede social comercial do mundo, pelo menos do nosso mundo aqui. O que tem de ponto aqui? A logo, ok, só essa comunicação visual tá bem ruim de ler, então não sei se é só a resolução ou se é inclusive a cor da fonte. Aqui a gente tem um ponto muito importante,
Os serviços terceirizados está como primeiro tópico. Não, então a gente vai... Eu sei que vocês não vão mais trabalhar com terceirização. Mas mesmo que ainda trabalhasse, não deveria ser o que está em maior destaque. Os destaques são bem legais. Só mexeria nessa parte da fachada residencial aqui mesmo. E dos terceirizados, que está em destaque aqui também. Ó, as 3 publicações fixadas, aqui é um ponto muito importante mexer. Por quê? A gente não tem controle de quando o cliente entra no Instagram, o que ele vai ver. Por quê? Porque sempre que a gente está postando algo diferente. Então, se eu entrar aqui no Instagram daqui a 5 meses, vão ter outras publicações aparecendo. Sim. Com exceção das 3 primeiras que estão fixadas. Então, essas 3 aqui são as mais importantes para passar uma primeira mensagem para o cliente. Imagina que o cliente foi no site de vocês, você compra anúncio no Google. O cliente pesquisou comunicação usuário e navegantes. Ele achou o site da AWE. Falou, opa, empresa de comunicação visual, pode me atender aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram deles para ver o que eles fazem. Entrei no Instagram. As 3 primeiras publicações são as que vão reforçar a minha empresa. E aqui as 3 estão falando de deixe sua produção conosco. Por quê? Terceirização. Aqui, terceirização. Aqui, terceirização. Então os 3 posts fixados dá a entender que a AWE praticamente nem atende o cliente final. Atende só outras empresas de comunicação visual. Então esses 3 aqui são extremamente importantes da gente mexer. Tá bonito o Instagram de vocês hoje, tá bem padronizadinho. Então, legal, vocês criaram esse template. De repente aqui, trabalhar um pouquinho mais a descrição da foto só, mas tá bem feitinho. A única coisa aqui, ó, tem 2 dias, então tranquilo, não tá tão abandonado quanto o Facebook, 27 de novembro. Tem uma periodicidade legal. Pissarras, show de bola. A única coisa que a gente sempre bate na tecla muito forte são 2 pontos. Primeiro, conteúdo. Então, tipo assim, já que vocês são uma empresa que atende outras empresas, vocês podem dar dicas para outras empresas. Dicas de sinalização, dicas de marketing, dicas de comercial, dicas de gestão. Tudo que vocês vão aprender, por exemplo, dentro da formação de gestores da Afacom, é dar uma diquinha rápida no Instagram. Por quê? Para as pessoas quererem acompanhar o Instagram de vocês e, consequentemente, quererem solicitar um orçamento. E um outro ponto que é ainda mais importante, falta hoje humanidade dentro do perfil de vocês. Falta alguém aparecendo. Seja a Cris, seja o Wellington, seja a Duda, seja alguém que vai querer assumir a cara da empresa. Não precisa ser o dono, mas é melhor que seja o dono. E eu acredito que seria mais você do que o Wellington. Mas aí é uma conversa. E são vídeos pontuais, quer ver? Deixa eu voltar aqui o da Kit de novo. Pra você entender o que eu quero dizer quando eu falo humanizar. Deixa eu pegar esse aqui, ó, por exemplo. Quando a gente fala de humanizar, isso daqui, ó. Foto de serviço, 500 visualizações. Vídeo de serviço, 900 visualizações. Vídeo de serviço, 700 visualizações. Vídeo com ser humano, quase 20 mil. E olha que legal. Então isso é humanizar o perfil. É mostrar para as pessoas dentro do Instagram o que elas querem ver. Que é gente. Sim. E dentro disso, o comercial rodando solto ali, vendendo fachada. Sim. Então é o perfil da empresa de comunicação visual e o perfil do cliente. Sim. Ou seja, a tua publicação aparece para o cliente. Para a base que segue o cliente. Ou seja, outras empresas também. E acaba que num vídeo desse daqui você gera negócio. Não é do dia pra noite, mas tem que começar. Se não começar, nunca chega nesse ponto, sabe? Tá. Vamos contextualizar pro pessoal. É bem legal. Lupan é a maior padaria da Penha, a maior rede de padarias da Penha. Josué é o dono, uma pessoa extremamente influente, conhecidíssima Super. Na Penha. Sim, beijo saco até. E vocês doaram a plotagem de caminhão, porque o dono estava fazendo uma ação social. Isso. Então, ó, tinha que ser uma postagem, colaboração WE e Lupan, que ele ia aceitar com certeza. Com certeza. Ele é falador, então é chamar... Josué, vamos gravar um vídeo? Vamos gravar um vídeo? O Josué é tipo Judá. Vamos gravar um vídeo? Vem cá, vamos gravar um vídeo. Explicando, olha só, a WE aqui doou a plotagem desse caminhão para eu ir dirigindo até o Rio Grande do Sul e doarmos não sei quantos quilos de alimento, tal. Capitalizar o que vocês já fizeram. Vocês já tiveram o trabalho de imprimir, de aplicar, abriram mão da margem, tiraram a foto e postaram. Então isso é capitalizar essa informação. Isso a gente chama de marketing de influência. É quando você pega uma pessoa influente e você faz uma ação de marketing com base na influência dela. Quando a gente não entende o objetivo por trás da mídia, acaba que a gente aceita postar por postar. Eu gostei que o site deles existe, de fato, é um site até que funcional, tem muitas coisas para melhorar. O Instagram também está bem padronizadinho, o Facebook quase não é utilizado, mas dentro disso eu senti falta de uma estrutura de marketing para trazer cliente de fato para dentro da empresa.
Dentro disso, acaba que fica a situação que eles estão vivendo hoje, onde eles têm picos onde meses faturam muito e outros meses o faturamento é muito baixo. E acaba que por não ter essa previsibilidade de faturamento, não consegue contratar mais gente, não consegue comprar mais maquinário e acaba que a operação fica pesada para todo mundo. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, na verdade eu vou primeiro para o LinkedIn. Para quem? Para o LinkedIn. Eu não tenho isso. Então, mais ou menos. Ah, eu tenho? Você tem sem saber que tem. Eita. Então por quê? O LinkedIn, ele é uma rede social corporativa. Eita, quanta gente. Então ele identifica empresas que existem e cria algumas contas automáticas dessa empresa. O LinkedIn ele é uma rede social corporativa, só tem empresa lá dentro praticamente. Então é um canal muito bom para você prospectar grandes clientes, para você ter o contato direto com responsáveis por orçamentos e para você poder posicionar a sua empresa como especialista em alguns nichos. Então não é algo que tem que tomar muito sua energia, mas você tem que ter um LinkedIn criado, padronizado, para pelo menos ter um canal de captação de cliente diferente. E nesse caso de clientes extremamente qualificados, que são outras empresas de determinados setores. Talvez seus concorrentes também ainda não estão olhando para isso. Então quem chegar primeiro bebe água limpa, aquele ditado que só é ditado porque é real, né? Então, por exemplo, a WE Comunicação Visual é uma página não registrada. Apenas funcionários atuais da WE podem registrar essa página. Conhece alguém que possa registrar? Então, por exemplo, você teria que assumir a propriedade dessa página. Entendi. Por quê? Porque às vezes são poucos clientes que atuam de fato no LinkedIn quando o assunto é comunicação visual. Sim. Mas aí é uma indústria, é uma multinacional. São esses clientes muito grandes que às vezes é um mercado que vocês querem entrar. Se tem um interesse em entrar nesse mercado, é importante ter uma conta padrãozinha. Não só ficar alimentando, publicando em nada do tipo. É ter padronizadinho para ser esse ponto de contato. Então, ó, tem o site, tem a descrição que estava no site. Ainda. E tá o endereço lá do centro ainda, né? Eita. Tá. Então o LinkedIn é legal assumir a propriedade aqui. Chegando aqui na reta final, tem um ponto que vocês até deram sorte. É mais sorte do que juízo, eu diria. Uau! Que é a parte do Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, ele é grátis. Então não é isso aqui que você paga o Google Ads mesmo. Mas o Google Meu Negócio, ele faz o ranqueamento da sua empresa como comércio mesmo local, como empresa local. Não comércio, mas empresa local. Então, ó, quando a pessoa pesquisa WE Comunicação Visual, isso é o que aparece para ela. Certo. O que a gente já tem de ponto de melhoria imediata? Tudo, né? Não tem nenhuma foto da empresa. É. Então, por exemplo, seria a foto da fachada da empresa. O endereço aqui eu acho que está certo. O endereço está certo. E a vista por fora está desatualizada. Então aqui a gente pode, nós, cadastrarmos as fotos aqui e deixar atualizado. Vocês têm um índice de avaliações muito baixo no Google, 27 avaliações são poucas avaliações. Sim. E isso é um diferencial para quem tem um orçamento em mãos. É uma empresa que atende muitos clientes, que tem muitos contatos, que conversa com muita gente, mas que tem poucas avaliações. Então, incrementando ali uma mensagem personalizada, que a gente chama de reativação de carteira, eles conseguem aumentar muito o volume de avaliações e é bem provável que no meio dessas reativações eles consigam inclusive alguns orçamentos de clientes que já são clientes deles e que estão esperando uma mensagem ou uma ligação para acabar solicitando um orçamento e fechar uma venda nova. Porque você sabe, né? Com certeza você também tem um cliente seu aí, que é um cliente de muito tempo, que se você puxar o telefone hoje e ligar para ele, vai aparecer alguma demanda para você. Eu tenho certeza absoluta que você só não faz por falta de tempo. Ou melhor, né? Falta de prioridade. Então aqui de repente é uma ação com clientes antigos, com clientes ativos, com conhecidos, com parentes, familiares, todo mundo que der para ativar, para as pessoas avaliarem e jogar nosso volume de avaliações lá para cima. E a nota, por mais que esteja 4 estrelas também, 4 é considerado baixo. Por mais que 5 seja o máximo, é igual Uber. É 4.6 para cima que é o bom. E como tem pouca avaliação, é muito rápido de mexer nisso daqui. Sim. Coisa de 10, 15 avaliações, você está em 4.9 já, 4.8. Mas aí tem que fazer essa ativação com os clientes para eles avaliarem. E as fotos aqui, uma alteração importante. Posição no Google. Isso aqui é uma ferramenta que a gente paga dentro da agência para a gente identificar qual que é o índice de posicionamento da empresa com base em palavras-chave. Então, por exemplo, ó, o cliente que pesquisa letreiro aqui em Navegantes, vocês praticamente nem aparecem. Ó, 20 mais, aqui a empresa está mais ou menos aqui, bem no meio, e aqui é uma matriz que o Google faz com base em quilometragem. A empresa de vocês está aqui. O ideal seria ser número 1 em cima da empresa, que daí ficar bem verdinho, e ficando amarelo e vermelho conforme vai se afastando. Mas na palavra letreiro, vocês nem estão ranqueados, vocês estão muito para trás. Ó. Em letreiro,
aparece Letreiro Navega, Luminosos São Vicente, Gráfica Artes, FD Letreiros Impressões, Gift Letras e Criações. Ó, empresas lá de Itajaí aparecem melhor posicionadas aqui no Gravatar. Entendi. E a empresa de vocês aparece na 41ª opção, bem lá para trás, ninguém vai achar. Só que tem outras palavras aqui que já dá um alívio. Fachada, por exemplo, repare que ó, vocês já aparecem número 2 em cima, tem até alguns números 1 e conforme vai afastando vai ficando pior. Aqui é onde eu falei que é mais sorte do que juízo. É que literalmente não tem concorrência local praticamente. Vocês disputam mais orçamento com empresas mais de longe do que daqui. Sim. Tem algumas outras empresas aqui perto que a gente conhece, mas eles também não estão fazendo nada diferente de vocês em relação a marketing e visibilidade. Entendi. Eu gosto de falar que isso aqui é um terreno baldio, praticamente. Tá. Quem fizer primeiro vai crescer primeiro. Cara, preciso fazer então. Vamos fazer, com certeza. Vamos fazer, né? Quando a pesquisa é comunicação visual, no Maps aqui também na região, mais sorte que juízo. Então vocês estão com um posicionamento muito bom na palavra comunicação visual. Arrisco dizer que com alguns ajustes, a gente consegue deixar um até lá no centro, tudo isso aqui vira um. Por quê? Sem fazer nada, já está praticamente tudo verde. E aí está ficando vermelho, por que aqui fica vermelho? Não é porque tem muita empresa no centro, é porque aqui pega esse raio lá de Itajaí, que é uma cidade grande. Um fator muito positivo que eles têm, que eu até brinquei com a Cris, que é mais sorte do que juízo, é que a concorrência local também não investe em nada do que eles estão tendo de ponto cego. Concorrência local também não investe em site, não investe em anúncio, não investe em um posicionamento digital para a empresa de comunicação visual. Então acaba que mesmo fazendo as coisas do jeitinho deles, acaba que eles ainda têm um posicionamento aceitável. Não é um posicionamento bom, mas é um posicionamento aceitável. E isso faz com que eles não fiquem muito para trás nas demandas de orçamento, pelo menos local. Quando vai para cidades maiores aqui do lado, eles já ficam muito para trás. Então exige ali alguns pontos de atenção. Ó, na parte de diagnóstico de marketing, esses são os principais pontos que a gente avalia. Então deu para ver que não é o fim do mundo, não está nada perdido, mas tudo merece um ajustezinho. Principalmente nessa nova fase que a WE está entrando para viver agora. Que aí vai ser uma fase de posicionamento digital mesmo, uma fase de marketing, de ter uma máquina de captação de clientes. Nesse primeiro bloco eu fiz com a Cris aqui um diagnóstico do marketing da WE. Certo. Olhamos site, olhamos Instagram, olhamos Facebook, olhamos LinkedIn e o ranqueamento no Google Meu Negócio. Certo. A gente viu bastante coisa que dá para melhorar no aquisição de cliente, em trazer gente de fora para dentro da WE. Certo. Porque eu falei com a Cris, o cliente que vem por indicação, ele não olha tanto para essas coisas. Por quê? Porque ele já fechou, alguém já fechou o serviço e indicou. Então para ele não tem um critério tão grande. Ok. Agora, se a gente quer montar uma máquina de trazer cliente para dentro da empresa, a gente precisa olhar para quem não vem por indicação, para quem nunca ouviu falar da WE e talvez venha cotar. Certo. E aí é onde entra a importância de mexer nesses pontos. Certo. Provavelmente em janeirão a gente vai estar montando essa máquina. Mas para isso tem alguns pré-requisitos, alguns pequenos pontos que a gente precisa organizar no comercial antes, para não sobrecarregar vocês também. E começar a trazer WhatsApp e todo mundo ficar doido aqui dentro. Certo. Então a ideia aqui agora é eu mostrar dentro do raio-x do comercial, e é por isso que eu te puxei aqui, porque eu sei que você tem um papel no comercial muito grande. Certo. Ó, o primeiro ponto, eu sei que a maioria aqui vocês não tem, então eu quero mais mostrar a importância de ter e o que a gente vai desenvolver junto. Dentro do que a gente fala de uma análise do comercial, uma coisa que a gente vai precisar implantar urgente é registro de orçamento e registro de vendas. E para poder até confrontar um com o outro. Então a gente vai precisar de um sisteminha. Sim. Talvez não seja o melhor sistema do mercado, não vai ser o sistema mais caro de todos. Talvez vai começar por planilha. Alguma forma de rastrear orçamento a gente vai precisar montar. Para saber exatamente quantos clientes orçaram, quanto dinheiro tem na mesa, quanto que a gente fechou de venda de fato. E agora, chegou o final do ano, dezembrão, demanda esfriou, preciso vender mais? Vou pegar aqui então os orçamentos em aberto dos últimos 3 meses, vou entrar em contato um por um e vou ver quem que tem demanda ainda e quem já fechou com outra empresa. Até então não havia registro, né? Só tenho as pastas, os orçamentos que eu fiz, que eu faço... eu tenho todos os orçamentos, mas não está separado certinho o nome do cliente, valor. Então, se precisar urgente, eu tenho que abrir um a um, procurar. Por exemplo, hoje a gente não consegue fazer isso. Hoje a gente não consegue fazer um mutirão de fechamento de orçamento, dando um desconto, flexibilizando uma entrada, quebrando uma entrada, aumentando uma parcela, porque a gente não tem registrado isso. E aí agora trazer mais um monte de gente
Imagina, mas todo dia chegando 5, 6, 7 pessoas no WhatsApp, todo dia, solicitando orçamento, montando orçamento, a gente vai precisar de uma forma de registrar esse pessoal. A gente também vai precisar, em determinado momento, talvez na mesma ferramentas, o que a gente chama de CRM, que é o Customer Relationship Management, que é um nome bem difícil, para falar que é uma ferramenta de registro do cliente. É uma ferramenta de relacionamento do cliente, que vai mostrar quais clientes estão em andamento, quais clientes estão com orçamento em aberto, ela vai confrontar com as informações de registro que a gente vai ter. E aqui, ó, o que a gente já fez para vocês, eu vi que vocês já até estão usando. Eu desenvolvi essa ferramenta aqui, na verdade essa ferramenta é do Eric, nosso sócio operador lá na agência, que o nome é PRC, Planilha de Rastreamento de Clientes. E eu vi que vocês já estão usando aqui no mês de dezembro. O que é legal dessa ferramenta? Ela mostra o dia que o cliente entrou em contato, ela mostra a origem do cliente, por onde que ele veio, se ele veio de site, se ele veio de indicação, se ele é um cliente da carteira, mostra a cidade do cliente, que a gente consegue ver até onde dá para atender, onde não dá. Ela mostra quem que é o vendedor que está no atendimento dessa pessoa, o responsável, o nome do cliente para facilitar o contato e os serviços solicitados. Uma outra coisa que vai precisar ser verdade no comercial de vocês é uma pessoa focada no comercial de fato. Essa pessoa focada no comercial não precisa ser um vendedor, talvez, no primeiro momento, certo, mas vai ser um atendente, um pré-vendedor. E vai ser a pessoa que vai atender o WhatsApp, que vai atender balcão, que vai atender e-mail, essas demandinhas. E que, de preferência, possa focar a cabeça só nisso. Então, por exemplo, vendas maiores vão passar pelo Wellington ainda, vão passar pela Cris, vão passar por vocês, porque tem que passar por vocês. Imagina, deixar um orçamento desse de 80 mil, 60 mil na mão de uma outra pessoa. Não tem como, a gente sabe. Mas uma pessoa mandando oi, tudo bem? Vocês fazem fachada? Oi, tudo bem? Queria cotar uma fachada. Tem que passar por um filtro antes de chegar em vocês. Certo. E esse filtro vai ser um pré-vendedor. Ó, isso aqui eu quero apresentar para vocês bem rapidinho. Quando a gente fala em montar uma máquina de aquisição de clientes, é isso aqui que a gente faz dentro da agência. Nossa missão dentro da agência é fazer a empresa de comunicação visual e gráfica dobrar o volume de orçamento e atingir picos de vendas. E olha só, algumas das empresas que estão trabalhando com a gente. Bandeira Arte, que fatura mais de 8 milhões fazendo bandeira. Só bandeira, vende bandeira o dia inteiro, alguns outros materiais tecidos. Gráfica Maçônica, que é uma gráfica offset, lá em Maringá. Eles são de Maringá, 10 milhões de faturamento por ano. Margraph, que é uma gráfica gigantesca, uma das maiores gráficas do Brasil, mais de 72 milhões de faturamento por ano. Só que a gente atende muitas empresas de comunicação visual faixa verde. A gente tem uma taxa de corte que é faixa verde, faixa azul a gente não atende. Então, se a empresa de comunicação visual fatura menos de 100 mil por mês, a gente já nem atende. E dentro disso, olha só, esse daqui é uma empresa que a gente atende. No 5º mês de operação, eles investindo 4.400 em anúncio, tiveram 658 mil de orçamento e fecharam 160 mil de vendas a mais, que eles não fechariam. Não que eles fecharam 160 mil de vendas no mês. Eles fecharam 160 mil de vendas vindos desses 4 mil de anúncio. Então totalizou ali uns 500 mil de vendas no mês deles. Acho que foi 400 e pouquinhos mil nesse mês aqui. Sim. E dentro dessa tarrafa que a gente jogou, um dos clientes que entrou foi a Mentos. Então a Mentos cotou primeiro 150 displays e depois já fechou, acho que não sei se foi 1.000 ou 4.000 displays. Então já comprou mais de 100 mil reais com eles em 6 meses. Ó, segundo mês de operação aqui um outro cliente. Em setembro de 2024, investiu R$ 2.100, teve um total orçado de 1.090.000 e fechou 57 mil de vendas a mais, que são vendas que não entrariam. Quanto orçamento? Dividido aqui em 34 orçamentos fechados. Ó, eles tiveram 113 orçamentos a mais no mês de setembro, que não viriam, que não são de indicação, que não são de carteira, são clientes novos, e fecharam 34. Quando a gente fala de tráfego pago, marketing, internet, captação de cliente, máquina de trazer cliente, é isso daqui. A gente teve um investimento em anúncio bem feito, não é torrar esse dinheiro, é um investimento bem feito para trazer esse volume de orçamentos, ó, 45 orçamentos, e ter alguém focado em fechar essas vendas. Desses 45, fechou 15, dos 238 mil, fechou 56 mil. E ainda tem outros 30 orçamentos para trabalhar aqui. Então tem um volume de orçamentos para trabalhar. E ó, no caso deles, um dos clientes que fechou foi o pessoal da Petrobras. Olhando assim, parece tão pouco que fecha, né? Com o tanto de orçamento que fez. 90 mil orçado, fechou 23 mil de venda. 111 mil orçado, fechou 24 mil de venda. Sim. 238 mil orçado, fechou 56 mil de venda. Sim. O que vai impactar nisso daqui? Comercial. Sim. A gente traz a demanda, mas o comercial tem que fechar essa venda. Por isso que eu falei da importância do pré-vendedor. Porque eu sei que não adianta trazer 300 mil de orçamento a mais agora e tudo cair nas costas de vocês. E ninguém dá atendimento. Lascou.
Porque daí como é que vai manter esses contatos, como é que vai aquecer esse pessoal, como é que vai produzir. Então tem que ter alguém focado em cuidar dessas pessoas para vocês no máximo fazerem o fechamento e a negociação. Porque de verdade, vocês sabem que tem um problema de análise financeira hoje, de registro do financeiro, sabe que tem muita coisa para arrumar dentro da produção, mas tem uma frase que eu aprendi uma vez, que para mim ela virou uma verdade absoluta e eu sempre gosto de compartilhar ela. Eu só não sei de quem é a frase, daí eu não dou os devidos créditos. Que é assim, ó, quando a empresa vende muito, todo problema fica pequeno. E quando a empresa vende pouco, todo problema se torna maior. Um exemplo, se a empresa está vendendo muito, faturando alto, comercial arredondadinho, bonitinho, qualquer retrabalhinho numa letra caixa vai ser menorzinho, não vai ter a devida proporção. Às vezes uma impressão errada vai passar batido. Agora, quando a empresa não está vendendo, o funcionário demorar para ligar o computador já é motivo de briga. Então isso é uma coisa que eu aprendi essa frase, para mim faz muito sentido e a gente vai trabalhar agora também com vocês isso. Eu vejo que hoje vendas é algo que não dá para adiar mais dentro da empresa. Sim. Vocês têm uma oscilação muito grande, tipo assim, meses que vende muito e meses que vende pouco. Sim. E vocês têm uma dependência muito grande de um único cliente. É o que eu falo, vendas é o que tem comigo, sempre falei pra ela, venda não se demora para atender cliente. Sim. Isso eu tenho comigo faz muito tempo que eu falo. Venda, você tem que parar muitas coisas referendo o que você está fazendo para a venda estar no andamento, entendeu? Daí ela... É que às vezes é aquilo, às vezes eu não quero vender porque eu preciso entregar. Aí é aquilo, mas como que eu vou encher de coisa sendo que... Aí o Wellington ele fala assim, mas como que a gente vai se manter se não vender? Tá certo, né? Eu acho que eu venho de um processo, desde o acidente do Hélio, muito cansativo. E eu acredito que esse peso está vindo tudo agora. E aí eu vejo que é muita coisa para arrumar. E muita preocupação, porque eu me preocupo não só com a minha casa, mas com a casa de todo mundo. Eu vejo todo mundo ansioso, preocupado. Eu não queria estar passando por isso, na verdade. Então eu peço para Deus, né? Falo, Senhor, eu sei que é tudo no seu tempo. Então, só me traz refrigério nesse momento, para eu não parar, para eu não desistir. Mas vai passar. Vai dar certo. Como vocês vendem muito em alguns meses e pouco em outros, vocês não têm uma estabilidade financeira para contratar mais gente, para comprar um maquinário a mais que talvez precise, para montar um time maior, para rodar um terceiro turno. Por quê? Porque não tem essa segurança de caixa. E aí, como vende muito em um mês, tem muita hora extra, tem o Wellington, tem que ficar até tarde. E aí só não contrata outra pessoa porque sabe que no outro mês não vai ser assim. E aí talvez não vai conseguir pagar o salário daquela pessoa, talvez não vai conseguir segurar ela dentro da empresa. Então a gente precisa aumentar vendas, porque aumentando vendas dá para contratar mais gente. Com mais gente fica um pouco mais leve para o Wellington. Não é que o Wellington vai trabalhar menos, ele só vai trabalhar com a cabeça, focado como organizar a produção. Né? Vai ter que organizar o pessoal da produção. Vai dar trabalho também, mas não vai ter que ficar até tão tarde botando a mão na massa. Tem muita coisa para arrumar aqui agora, mas precisa começar, né? Então se a gente não começar, a gente não arruma nada. Nós vamos primeiro listar as ferramentas que vamos precisar contratar. Então vamos listar ali uma série de softwares que vão fazer o registro de orçamento, para ver qual que é o melhor custo-benefício para a situação atual da empresa. Eu gosto de falar que não existe melhor sistema no mercado, existe o melhor para cada realidade, para cada estrutura. Então a gente vai fazer uma análise desses sistemas, vamos ver a melhor opção em ferramenta de WhatsApp, que eles vão precisar implementar uma ferramenta de WhatsApp, ainda mais que esses primeiros contatos não vão poder ficar nas costas nem do Wellington e nem da Cristina. E nossa prioridade vai ser ligar essa máquina de aquisição de clientes agora no começo de 2025. E se você quer ter o nosso acompanhamento para organizar a tua empresa de comunicação visual e a gente fazer também, implementar estratégias para aumentar suas vendas já em 2025, cara, aqui na descrição do vídeo tem um link para você clicar e conhecer o programa TDA, que é um programa de acompanhamento online, que a gente vai organizar a tua empresa de comunicação visual, vamos aumentar as tuas vendas para que você possa crescer sem a empresa depender totalmente de você. Você possa faturar mais de R$100 mil por mês, todos os meses, de forma leve, sem retrabalhos e sem a empresa ficar aí sugando todo o teu tempo, toda a tua energia. Clica na descrição aqui, conheça o programa TDA agora, que a gente vai crescer muito em 2025 junto com você.